complexo macro-micro, nós somos a parte, nós pertencemos e somos o todo. Se eu olho ali para a Gésia, por exemplo, né? E a Gésia é um inteiro. Mas se eu modifico o nível de olhar, se eu aproximo, dependendo da faixa que eu me aproxime, eu vou olhar a unha dela. E essa unha já é uma parte. Mas o equívoco, mas a unha é ela inteira também. Né? Então é aí que está, quer dizer, a unha Agora, é uma ilusão, eu posso fazer um recorte ou outro e botar ela no particular. Mas eu tenho que saber que isto é um recorte. Na verdade, é um todo. Então, nós somos o todo, e é por isso que quando estamos aqui agora, estamos interferindo em todo o planeta, porque nós somos o planeta num determinado nível, aliás, nós somos o cosmos num determinado nível, e num outro nível, a gente é individual. Se você aproxima, se você tem um espectro de aproximação, você vira um ser individual, adquire, você fenomenologicamente, você se individualiza, e você pode até se particularizar mais ainda, até perder a individualidade quando você mergulha em células, nos seus átomos, na sua estrutura. Quer dizer, existe um limiar aonde ocorre o indivíduo, nesse fenômeno da totalidade macro-micro. Certo? Agora, eu não sei o que é o macro-micro, mas eu experimento o macro-micro, que é o sentir. Então, o sentir, é aí que vem a ciência do sentido. O sentir, ele é a expressão desse macro-micro. Ele é a experiência vivenciada desse macro-micro. Porque se toda a natureza é vibracional, né, a gente na fala aqui, a estrutura do transporte de energia, e mesmo em outro nível de compreensão, a estrutura, até além da quântica, já é a estrutura das cordas vibrantes, já se sabe que é a grande estrutura da matéria. Né? Se tudo é vibracional, tudo vibra, tudo é sensível a isso. Então, o sentir aí, ele é um fenômeno que ele, no complexo macro-micro humano, a gente, em nível macro, a gente sente sensações. Em nível micro, vamos dividir didaticamente, a gente sente sentimentos. Mas é importante entender que não há divisão. Eu duvido que alguém sinta um sentimento sem uma sensação simultânea. Eu duvido que alguém sinta uma sensação sem um sentimento simultâneo. É sempre isso, quer dizer, existe uma totalidade que está dinâmico, vibrando, são manifestações, quer dizer, o soma, eu digo, biopsico, soma psique, é porque, na verdade, eu sou uma totalidade vibratória que me manifesto, né? Paralelos, né? Mas em soma e psique, que, na verdade, são imagens da mesma coisa. Então você vai ter sempre manifestações do soma, sempre manifestações do psique, que na verdade tem uma origem no complexo macro-micro vibratório. Então é bom você lembrar do apagão, porque uma coisa interessante é a concepção de mundo. Quando apagou aquele dia, o Brasil ficou naquela escuridão. Vocês imaginam, aí todo mundo ficou assim, quanto importante é a luz elétrica para o nosso dia a dia. Vocês imaginam, né, mais ou menos no século XIX, em 1860, não tínhamos. Era lampião de vela. A luz veio depois. Freud nasceu à luz de vela. Essa turma toda, ainda grandes pensadores do final do século XIX, nasceram à luz de vela, cientistas e pensadores. Então vocês imaginam que loucura que é você estar num mundo como a gente viveu o apagão, tudo daquele jeito, e de repente se dá a luz. Foi uma febre, todo mundo começou a pensar dentro daquela concepção. Vocês podem reparar que todas as teorias construídas, seja na física, seja em outras áreas, seguiam aquele modelo de mundo, porque a luz é uma coisa fantástica. E o modelo freudiano é de carga, descarga, né, de tensão, é o modelo da energia elétrica. Freud não está falando de energia elétrica. Ele não está falando, mas é a concepção de uma época que ele traz para isso. E a ciência do sentir, justamente, uma das coisas que eu trago para a psicanálise, é a contribuição que eu pretendo trazer com mais, ao longo de outros livros maiores, é mostrar que a gente
migrando de um conceito de pulsão, né, para um conceito de campo vibracional, que é a concepção da atualidade, a gente cria um modelo mais confortável para trabalhar. E que eu acho que responde mais até ao que nós praticamos. Porque, na verdade, a ciência são modelos. A gente cria modelos que a gente está confortável dentro deles. Um dia esses modelos caem, outros modelos vêm, ou eles se renovam. E o conhecimento avança sim, são modelos. Né? Ninguém consegue a verdade. Isso não existe. Quando eu sentir, tem uma outra questão que a ciência do sentir coloca, que é assim, é uma ilusão também, por exemplo, a geometria, né, que tudo nas ciências tem que ser definido. Então eu até uso o exemplo do ponto. O ponto não é definido. Todo mundo, mais ou menos, quando eu falei ponto aqui, todo mundo tem uma ideia do que é o ponto. Então, quando você tem essa ideia do que é o ponto, todo mundo aceita essa ideia como ponto de partida. Para que aí a gente possa ter a linha, toda a geometria é construída a partir, então, de um conceito primitivo, que é um ponto que não é definido. Eu proponho o sentir como conceito primitivo do ser humano. Porque o sentir, desde que o homem sente, desde que o homem existe, o ser humano existe, ele sente. Sente aí, não esqueçam que é sensações e sentimentos. É o sentir. Ele sente. Não importa. E aí a gente, se eu disser assim, o homem da Grécia Antiga amou, todo mundo vai ter uma ideia do que ele sentiu. O homem da Grécia, o homem pré-histórico sentiu ódio, todo mundo vai ter uma ideia do que este homem sentiu. Se eu disser assim, o japonês do presente está lá triste, todo mundo vai ter uma ideia do que esse japonês está sentindo. Então, é indefinível. O sentido não precisa definir. Ele é vibracional, ele não precisa definir. Ele é o ponto de partida, ele é o conceito primitivo da ciência do sentido. Agora, a partir desse sentido, você cria o que vem depois, quer dizer, tipo no ponto geométrico, você faz a linha, então, que é a versão dada ao sentido. Né? Aí é diferente. O homem da pré-história, ele podia ficar com raiva, sei lá o quê, porque lá, sei lá, ele não conseguiu caçar, não sei o que lá. Né? Aqui o cara pode ficar triste, mas ele vai fazer um araquiri lá no Japão, que pra gente é inconcebível fazer isso na nossa cultura. Quer dizer, aí você, no segundo momento, que você vai partir daquele conceito primitivo, você vai entrar com as culturas, as versões dadas ao sentido. E que aí vai variar de tempos e épocas. É outra questão. Mas esse primeiro momento, né, que é o sentido, que é o campo da ciência do sentido, esse é o universal. Ele é vibratório universal e você cria o princípio da interação. Porque se é um conceito primitivo, se é o sentido que rege, a gente vai ter, então, nesse campo vibracional, trocas de experiências no nível da individualidade, trocas de experiências pelo fenômeno da ressonância. Que nada mais é do que transferência de energia. Se você tem dois instrumentos, eu vou mostrar aqui, para quem não conhece, eu trouxe os dois cavaquinhos para mostrar. Quer dizer, você consegue, então, explica isso como uma mãe, por exemplo, entende exatamente o que o seu bebê está sentindo. E dentro da barriga ainda, quer dizer, a criança já está ressoando, já está vivendo a experiência do sentir através, já vai dando suas marcas, pelo vibracional, né, nessa relação. Tá? Eu até vou convidar, quem não conhece o fenômeno da ressonância, porque aí depois eu abro até a discussão um pouco, para a gente pensar junto. Eu vou tocar no cavaquinho de cá, e a corda de lá vai tocar, sem que eu toque nela. É o contrário, né? Não é a mesma, não é a mesma corda. Agora tá ao contrário. não, mas aqui É só a posição. é só a posição. Então, a equivalente você fica de baixo e está tocando. Agora eu vou tocar a equivalente de baixo. Tem que ter a mesma frequência. Tem que ter a mesma frequência. Mas é alguma coisa, exatamente. Porque a gente é um ser humano. Exatamente. E cliente que chega, parece que a coisa